Israel até pouco tempo atrás, em mundos mais pacíficos, era conhecido por ser o país das startups de tecnologia, né? A China anunciou recentemente um caça muito semelhante ao caça invisível americano. E o meme que circula nos Estados Unidos os caras levaram 45 anos para fazer uma cópia. Por que começou a guerra Rússia e Ucrânia? Tava lá o Biden, ficou investindo, fornecendo, porque dá dinheiro. Se você pegar o quanto essa empresa gera de faturamento, vale mais do que PIB de muito país. Muito bem, meus amigos do PPT Não Compila, estamos aqui para mais um episódio e hoje vai ser um PPT Não Compila meio xadrez verbal. Uma coisa um pouco mais... um episódio um pouco diferente do que a gente tá acostumado a falar sobre tecnologia pura, né? Mas um assunto que tem muita tecnologia envolvida, que são os conflitos que nós temos hoje mundiais. Falar um pouco sobre a perspectiva de tecnologia do que está acontecendo atualmente, né? E para falar disso aqui, eu estou com dois monstros aqui, meus amigos de longa data, para ajudar a dissecar um pouco esse momento atual, né? Charles Schweitzer. Eu acerto seu nome? Nunca, né? Então, por favor, me corrija. Charles Schweitzer. Grande mestre da inovação aqui, saúde. Obrigado por ter vindo, cara. Imagina, um prazer com a gente, cara. E César Patinho, novamente aqui com a gente, os dois veteranos lá de PPT, né? Obrigado pelo convite, Wellington. Prazer estar aqui com vocês, estar aqui com o Charles, já velho conhecido. Show de bola. Acho que a gente vai ter um papo muito bom aqui hoje. Vamos falar um pouco sobre o papel da tecnologia no contexto mundial atual, né? Falar um pouco sobre a influência da inteligência artificial hoje nesse momento bélico que a gente tem vivido, né? As relações entre os estados, a questão geopolítica, cultural também desses envolvidos na produção de tecnologia e como elas se relacionam. Então vai ser um papo bem interessante para você que gosta de tecnologia e saber a influência que a tecnologia tem no contexto mundial atual, né? A gente vai tentar ser o mais isento possível, falar sobre fatos, né? Sem opiniões apaixonadas, né? Mas inevitavelmente vamos falar um pouco de política, porque o assunto requer, né? E lembrando sempre que se você não fala sobre política, alguém vai falar sobre política para você, né? Então vamos mergulhar aqui nesse assunto hoje, fazer uma análise do ponto de vista tecnológico, né? E além dos meus dois grandes amigos aqui que estão com a gente hoje, a gente vai ter alguns comentários do Carlos Piazza, também grande amigo nosso aqui do PPT Não Compila, que não pôde estar presente, mas ele mandou um comentário gravado aqui pra gente, que a gente vai colocar para vocês acompanharem aqui com a gente também sobre o mesmo assunto. Piazza, obrigado novamente aí pela contribuição, tá? Vamos lá? Então, antes, você vai deixar o seu like, vai deixar o seu comentário. Se você não segue a gente, você pode seguir a gente agora no Spotify, no YouTube. E se você entende que o nosso trabalho agrega valor na sua vida profissional, você pode ser membro do PPT Não Compila. Sendo membro, você vai contribuir com um valor mensal para a gente conseguir manter aqui a cerveja do Charles, manter a produção, né? Isso aqui tem um custo para a gente continuar trazendo conteúdo de qualidade para vocês. Se você não pode contribuir dessa forma, você já contribui muito ajudando a divulgar o PPT Não Compila, compartilhando o link, postando no LinkedIn, no Slack, no Teams, no grupo do WhatsApp da família. Enfim, ajuda a nossa comunidade a crescer, que tem muito valor pra gente. Vamos lá, meus amigos, que o papo tá interessante. Bora. Bora! Olá a todas e a todos, prazerzão tá aqui de novo para atormentar todo mundo e para atender o pedido especialíssimo de um amigão meu que é o Wellington Cruz. Todo mundo conhece o El, claro, PPT não compila e às vezes não compila mesmo, e ele me pediu uma série de coisas aqui para falar sobre inteligência artificial. Claro que tudo fica do avesso quando a gente fala com isso, porque muita gente nem percebeu que ela é coadjuvante da vida humana, o lado técnico,
Mac, ele não é muito mais importante que o lado touch. Ser humano é o grande barato de tudo isso, mas às vezes a gente toma susto que não acaba mais, porque a gente, quando pensa que as coisas vão entrar no eixo, vem uma guerra lá no Oriente Médio que tira tudo do eixo. E é claro que quando a gente fala de AI, a discussão do momento é saber se realmente ela foi usada, não foi, em que medida, onde tem ética, onde não tem, onde a gente deveria prestar atenção, não deveria, quais são os pontos de inflexão, tudo que a gente viu no entorno disso. Claro que quando a gente fala que tecnologias, elas colapsam civilizações inteiras, tecnologia recria a humanidade, nós estamos falando que ao longo do tempo o homem vem criando tecnologias para melhorar sistematicamente a sua vida, e é claro que quando a gente olha uma nova tecnologia, obviamente eu estou obsoletando a anterior. Tem gente que ainda tem dúvida com relação a isso, quer criar tecnologias, obsolete a sua última e você vai estar fazendo inovação como ninguém. Aliás, já falava a melhor escola schumpeteriana em 1942, que a arte de você inovar é você obsoletar tudo que está no seu entorno. Claro, quando a gente olha tudo isso, então, pelo amor dos deuses todos, o El me pediu uma lista aqui para a gente começar a falar então sobre AI versus, o que a gente encontrou aí nessa guerra que começou do nada, Irã e Estados Unidos negociando, ainda com a presença do Catar, todo mundo falando que, que coisa maravilhosa. Gente, isso foi sexta-feira passada, tá? Que maravilha, estão chegando num acordo, todo mundo comemorou, e de repente no sábado, uma mega incursão americana e israelense em território iraniano, obviamente sucumbindo então o Ayatollah Khamenei, que acabou sucumbindo também a este ataque. Claro que quando a gente fala sobre a efetividade desses ataques, até onde a AI tem papel nisso, gente, se a gente não prestou atenção, que AI é quem comandou, e não é de hoje que a gente vê, e inclusive isso foi hoje que saiu, os Estados Unidos e Israel estão há muito tempo hackeando semáforos, estudando comportamento, estudando caminhos, tinha espião sim infiltrado, tanto que souberam da reunião e acharam que era uma janela bastante propícia para poder pôr fim, a um dos ayatolás, até que moderado perto dos outros que a gente já teve, e sucumbir a ele e todo mundo que estava no seu entorno. Hoje eu vi uma notícia estranha que o Trump falou numa das declarações, dizendo que, puxa vida, aquele que a gente gostaria que fosse o substituto do Khamenei também morreu no ataque. Falei, gente, então a gente mata todo mundo, não deixa nenhum tipo de futuro para nada, ninguém então consegue arbitrar isso. Quando a gente hackeia semáforos, e quando a gente hackeia comportamentos, e quando a gente hackeia todo o estilo de vida de alguém, é óbvio que eu estou criando um algoritmo inteligentificado de todos esses componentes que a gente tem. Fazer uma resposta, a um algoritmo como esse, é claro que a inteligência artificial está no topo de tudo, olhando as coisas como a gente não gostaria de ver os ataques, Então, como seriam os conflitos? A gente está vendo aqui, como a gente viu também na Guerra dos 12 Dias, que foi no ano passado também entre Estados Unidos, Israel e Irã, tanto que demorou 12 dias, Guerras aéreas extremamente precisas, de curtíssima duração, intervenções cirúrgicas, e é claro que a gente está falando de inteligência artificial no topo de tudo isso. Calculando rotas, calculando impacto, calculando a modelagem e a modulação das armas que serão usadas para isso, e é claro que quando a gente olha tudo isso, você fala, é um território então da alta tecnologia? Talvez a gente esteja assistindo um paradigma completamente novo de ter guerras extremamente tecnológicas, que você vê que ao se cogitar que provavelmente a guerra no Oriente agora, que envolveu uma série de outros atores, está saindo um pouquinho do esquadro, porque tudo ali é muito confuso. O Oriente Médio nunca foi uma coisa fácil, nem de você entender, nem de você compreender a cultura, ainda mais Irã, onde você tem
o DNA da própria humanidade é quando você tem ali todo o Império Persa, que você tem valores em cima de valores, valores religiosos, valores governamentais, da corrente dos xiitas, dos sunitas, tem coisa ali que a gente não compreende de maneira muito fácil. Se não compreende de maneira muito fácil, é muito fácil você também, sabe, ter um pouquinho de preconceito com relação ao islamismo, porque a gente acha que é uma coisa, ela é outra, e a gente acaba demonizando, e também muitas outras coisas não se confirmam ao longo do tempo. Como a gente sempre fala, você só vê aquilo que tem cognição para ver. Isso significa que se você não vê, você preconceitua, você deveria estudar profundamente para você ter cognição, para você não se levar por decisões levianas. Ora, quando a gente está falando então que Estados Unidos cogitou colocar tropas em território iraniano, né? Você ia repetir aquilo que já foi feito no Iraque, obviamente 20 anos de guerra, quando se retirou tudo voltou a normal. Não, também é muito difícil você achar que ataques cirúrgicos precisos, extremamente rápidos, né? Absolutamente de sucesso do ponto de vista do ataque. É claro que você vai imaginar que não, o regime não acaba com relação a isso e você explode em variáveis, em ambiguidade, em complexidade, toda essa, né, confusão na qual o mundo se meteu. O Irã, ele pode ser lá o que for, mas ele controla o Estreito de Hormuz, a China já está com a mão na cabeça, a resposta, né, perante todo o ecossistema econômico global, o dólar já subiu, as expectativas não são das melhores, você tem muita gente da diplomacia já falando que a gente deveria esperar pelo pior, então, de alguma maneira, você tem que botar, sabe, entre pesos e contrapesos, tudo isso. Do ponto de vista de inteligência artificial, sim, rapidamente você vai e faz uma intervenção, como que a gente viu, como que foi também a resposta utilizada com inteligência artificial também nos moderníssimos mísseis super ultrassônicos, né, que a gente teve lançados também pelo Irã, que é o Fatah 2, que acaba colocando também uma velocidade de 6.000 km por hora. Ele é absolutamente manobrável no espaço enquanto ele está em curso e, tá louco, a gente vai ver as coisas acontecerem com muita velocidade. É claro que Israel, do ponto de vista também de inteligência artificial, se gabava muito de ter o domo de ferro, um sistema antiaéreo dos mais eficazes que a gente vê, e olhem, os mísseis Fatah 2 acabou furando, né, o próprio ciclo, né, de proteção do domo de ferro, justamente por quê? Porque quando ele atinge essas velocidades, que é Mach 5 vezes a velocidade do som, a sua alta velocidade cria uma bainha de plasma, tá, ao redor dessa ogiva. Por isso que você vê em algumas imagens que a gente já tem em mãos, você tem a ogiva e você tem uma mancha branca que sai assim. Isso é um território, né, uma bainha de plasma que se cria. E a alta velocidade desse plasma, ele cria um campo ionizante, tá? Então ele ioniza o ar. E isso significa que ao ionizar o ar, ele também serve como um super elemento para despistar radares no seu redor. Ok? Como aqueles aviões invisíveis que a gente vê de vez em quando lindos, né? Aquele preto lindo, ele é todo serrilhado. Serrilhado porque o sinal de satélite, né? Ou de radar bate ali e ele volta. Ele bate e volta para várias direções. Ele não volta para você, que é como tradicionalmente trabalham os transponders, né? Então, quando você vê tudo isso, você fala, Jesus, a gente tá em plena guerra com o Oriente, vendo coisas absurdas acontecer. Claro, é a guerra da AI no topo. Eu só fico triste em um ponto, a gente vê que a inteligência artificial volta para sua gênese. Para aqueles que não sabem, inteligência artificial foi criada dentro do Pentágono, justamente ali na era do fim dos fascismos, no final da Segunda Grande Guerra Mundial, exprimida
espremida entre duas bombas atômicas, espremida ali entre uma bomba de hidrogênio lançada pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, e é claro que dentro do próprio início da gênese também da própria Guerra Fria, a gente viu ali alguém que ficou pensando ali, que chegou em 1950, no auge, quando então Alan Turing fez a velha, célebre pergunta se as tecnologias poderiam eventualmente pensar. Ora, só no ano de 56, né? Na Universidade de Dartmouth, a gente acabou vendo que não, os especialistas, os cientistas falam, não tem nada a ver de pensar, ela tão simplesmente, ela simula, ela acaba usando a replicagem de redes neurais humanas para que você possa ter então, né, uma utilização um pouquinho mais larga de estatística, fundamentalmente estatística multivariada, para que você pudesse então ter relatórios estatísticos, mas também a gente já via ali o John McCarthy, né, que foi quem falou isso naquela época, na Universidade de Dartmouth, 56, ele falou que não, que isso era muito mais para ajudar os humanos em tarefas, e uma coisa que ele pautou como uma modernidade absurda naquela época, ele já falava que não, vai servir para que a gente possa sintetizar voz e a gente fazer comando de voz. Ora, se você considerar que a Alexa é uma resposta da Universidade de Dartmouth em 1956, a gente vai tomar susto, né? Quando a gente fala que a própria inteligência artificial nasceu como prerrogativa de se ter uma tecnologia hiperpensante para que pudesse então criar-se uma barreira, né? De falar, uau, agora pela primeira vez temos tecnologias que pensam e não tecnologias que agem, como é a bomba atômica, o homem teve que levar até lá. A automação de tudo isso, quando tem inteligência artificial no topo, você vai ver que isso aí nasceu no Pentágono. Então, por isso que a gente olha que é muito ruim quando a gente vê AI sendo magnificamente usada numa guerra extremamente rápida, precisa, cirúrgica, de curtíssima duração. É muito triste ver inteligência artificial voltando a seu berço, voltando à sua gênese, né? Então, quando a gente olha com tudo isso também, o desenvolvimento de tecnologias que a gente tem, o El também pergunta sobre a Palantir Software, né? Da Palantir tecnologia, né? Fundamentalmente a Gotham, que é a Palantir Gotham, foi originalmente sim desenvolvida para defesa e inteligência, né? Nasceu também no ambiente militar, como muitas outras tecnologias que a gente tem. Ela também permite investigar dados estruturados e não estruturados, né? E também identificando padrões ocultos que a gente pode ter também. Ele investiga, ele simula padrões ocultos, também usando estatística multivariada, e também é super útil para aplicação da lei das operações militares também sobre tudo isso, né? Então é claro que quando a gente fala sobre tudo isso, a Palantir, AIP também, né, que é da Artificial Intelligence Platform, né, que integra modelos de linguagem grandes, fundamentalmente LLMs em redes seguras, que também pode permitir o uso de AI para decisões estratégicas e operacionais com proteções de segurança, né? E a gente vê que tem também a Palantir Foundry, né? A gente tem também a Palantir Apollo, essa última também que facilita e entrega também implantação contínua de software em qualquer ambiente, essencial para infraestruturas de plataformas, né? Então, claro que quando você vai ver, claro que também foi utilizada em toda a sua potência, obviamente, porque ela também nasceu com esta missão, né, de trabalhar e investigar dados estruturados e não estruturados. Acabamos de falar aqui, né, tanto você pega ali todo o serviço de inteligência israelense, todo o serviço de inteligência americano, né, o Mossad e a CIA, trabalhando, obviamente, com Palantir, obviamente, trabalhando com todos os dados, por isso se hackeou semáforos, se hackeou comportamentos, se hackeou toda a estrutura de comportamentos, e é claro que então você está criando um modelo matemático que explica, por isso que a gente fala que seu comportamento é um algoritmo, e eu posso avaliar ele, posso reagir a ele. Então por isso que se criou uma janela para poder exterminar o Ayatollah, né, Khamenei, né, justamente porque enxergaram ali uma janela de oportunidade, lembrando que
hoje também foi propagado o fato de que ele escolheu, de certa forma, se entregar, mas morrer de uma maneira digna, exatamente como os xiitas fazem, né? Você sabe que, tanto que os homens-bomba, tudo aquilo que a gente aqui do Ocidente tem uma dificuldade gigante para poder compreender, tem tudo a ver com este lado, né, religioso, que coloca, então, a questão toda, né, do que você tem ali, então, você é um cara super, né? Porque você morreu em combate, né? Então, também tem essa versão de que, então, abriu-se uma janela, porque todo mundo fala, o que estava fazendo ali, né? O Ayatollah ali esperando para tomar a bomba? Se viu ali uma janela e justamente, claro, que o padrão de comportamento se pronunciou ali, então ele se colocando praticamente a serviço do seu algoz, né? Uma inteligência artificial. Claro que nem tudo isso é o mundo de um mar de rosas. A gente acabou de ver os grandes se catando, né? Mais parecia a briguinha de Big Brother, né? O conflito do Pentágono e da Anthropic, todo mundo está acompanhando isso. E então o presidente dos Estados Unidos, claro, baniu a tecnologia da Anthropic, né, em agências federais agora, na última sexta-feira, 27 de fevereiro. Gente, hoje é 3 de março. Olha, faz pouquíssimos dias, né? E é claro que a decisão ocorreu também após a desenvolvedora do modelo Cloud, né, recusar as exigências do Pentágono, que pedia um uso irrestrito da sua inteligência artificial em operações militares. Ora, para quem não sabe, o Cloud é uma família, né, de grandes modelos de linguagem LLM, né, de altíssima geração, que é desenvolvida pela Anthropic, mas focada em AI segura, confiável e ética. Uau, que palavra esquisita essa! Ética. A gente sempre fala de ética numa guerra. Será que a gente sempre vai ter ética numa guerra? É uma coisa que a gente sempre fala. A maior vítima de todas as guerras, qual é? A verdade. E se a gente tem que lidar com a inverdade, nós estamos falando que alguém em algum momento, né, oportunamente, deliberadamente, trabalha num padrão antiético. Mas apesar de tudo isso, o governo americano continuou utilizando a tecnologia, né? E muitas horas após o anúncio desse veto, o Comando Central, então, dos Estados Unidos, né, utilizou as ferramentas da Anthropic para auxiliar em ataques aéreos agora, né, nesse evento do Oriente Médio, incluindo também análise de inteligência, simulação de cenários de combate, também propagado pela mídia no mundo inteiro, né? Mas esse embate abriu espaço para os concorrentes, porque ao colocar o pé, né, sobre o padrão ético, a Anthropic então criou uma fronteira difícil, né? Porque a gente viu ali então um espaço aberto para concorrentes e a gente viu então acontecer, o Altman se jogou na frente dizendo, olha, se a Anthropic não faz, né, a gente faz. Né? Então você fala assim, tá bom, eu posso ter tudo isso, mas quando a ética falha, e nesse caso falhou miseravelmente, a gente tem que voltar à discussão do uso da AI de um ponto de vista ético, né? E também, de alguma maneira, a repercussão deste conflito impulsionou também o aplicativo Cloud, né? Topo, né, dos mais baixados da App Store norte-americana, né, bateu o recorde, e isso me faz relembrar um caso publicitário no Brasil interessantíssimo que está sendo inspirado, né? Ou pelo menos a gente se inspira neste case para enxergar este caso, que toda vez que Coca-Cola briga com Pepsi, quem mais vende é Guaraná, né? A gente viu ali, a Anthropic entrou em litígio por causa da sua persistência ética, e aí o que acontece? A gente vai ver os antiéticos tomando espaço como bactérias, não é isso? Como não existe vácuo, né? Você vai ver com, né, ética ou sem ética, as empresas entram ali para colocar as suas questões e vender mais, não é? Então esse conflito escalou já desde fevereiro, né, agora, o mês passado, quando então o secretário de guerra norte-americano, secretário de guerra, mudou até de nome, o Peter Hegseth, né, estabeleceu um prazo então para que a Anthropic
removesse as restrições de segurança, né? O próprio CEO da empresa, que é o Amodei, ele recusou o pedido do Pentágono e disse que não, né? Para permitir qualquer uso legal da tecnologia, não. A gente quer colocar inteligência artificial, mas a gente não joga qualquer jogo, né? E a Anthropic manteve as cláusulas contratuais extremamente rigorosas que proíbem o uso de seus sistemas para vigilância doméstica, claro, em massa e também para o desenvolvimento de armas autônomas e tudo mais, né? Esse comunicado, então, do Amodei veio como um terremoto, né? E ele também afirmou que os sistemas de AI de fronteiras atuais, né, não são confiáveis o suficiente para você alimentar armamentos autônomos e declarou também que a sua empresa não forneceria produtos que colocassem combatentes e civis em risco, né? Ou seja, altíssimo padrão ético sobretudo, né? A recusa, como a gente vê no próprio governo Trump, qualquer negativa, vide a Espanha, que não autorizou o uso, né, da própria base aérea, hoje já foi comunicado que Estados Unidos romperá relações comerciais com a Espanha, igualzinho que aconteceu aqui quando o Hegseth, né, o secretário de guerra, classifica, né, a Anthropic, então, como um risco à cadeia de suprimentos, forçando, então, fornecedores militares a abandonarem essa tecnologia, né? Então, quer dizer, é uma pressão absolutamente inédita do Pentágono, né? Que gerou mobilização, então, de profissionais de tecnologia, funcionários de tudo quanto é tipo de big techs, né? Que assinaram uma carta aberta em apoio à decisão da Anthropic, pedindo então a manutenção das restrições éticas em contratos militares, porque sim, trabalhamos de ponta, sim, queremos vender tudo que a gente gostaria de ter, sim, a gente gostaria de ver nosso nome colado em alguma coisa de muito sucesso, sim, gostaria de ter uma feição dessa colonização de futuro que a Anthropic fazia, oferecendo uma tecnologia que inclusive aumenta a precisão, sim, mas todo mundo pedindo a manutenção das restrições éticas em contratos militares para que a gente não tenha, então, perda de civis, né? E em experimentos feitos com gente de verdade. Então, fica uma coisa meio complicada esse tipo de coisa, né? Foi aí, então, que a OpenAI aproveitou essa brecha para fechar um contrato com o Departamento de Defesa, claro, já agora, na sexta-feira, dia 27 também, e o Altman anunciou o acordo para uso de seus modelos em redes classificadas das Forças Armadas dos Estados Unidos, né? Então, Altman afirmou que a OpenAI mantém restrições também semelhantes às da Anthropic, né? Proibindo vigilância em massa e exigindo supervisão humana no uso da força. A ver, não é? A ver, não é? De repente, vai que não é, porque foi muita sede ao pote, tá bom? Então, na realidade, quando a gente vê tudo isso acontecer, o caso da Coca-Cola e da Pepsi, onde o Guaraná vende mais, é isso que a gente está vendo acontecer, que hoje o Cloud, né, ultrapassa o ChatGPT e o Gemini nos Estados Unidos, né, após recusar o acordo com o Pentágono. Interessante ver também de que maneira essas coisas também se pronunciam, né? Isso demonstra duas coisas. Uma falta de ética patente, né? Surpreendente por parte de uma Big Tech, de um lado, e por parte do governo, né? Do país mais poderoso do mundo, claro, ao mesmo tempo que você tem parceiros também que são, né, Big Techs e que estão brigando também para recusar acordos do Pentágono que fujam às regras, né? Então isso é bastante interessante também. Exatamente como era também o modelo autocrático e voluntarioso também, que colocou também essa questão do nível do governo Trump de uma maneira muito geral, né? De que, tudo bem, se ele quer jogar qualquer jogo e ele considera uma negativa como algo pessoal, isso aconteceu também ali quando o Trump classificou, né, o software como um supply chain risk.
Ele considera hoje, né, que a Anthropic é um risco na sua cadeia de fornecimento. Só porque ela pôs pé num detalhe ético. Então você vê que quem pede isso e quem reage dessa forma também não deve ter lá a ética como padrão moral do que a gente gostaria de ver, né? É claro que a gente vê também, existem, né, formas que a gente viu, né, ele baniu, né, Trump baniu o cloud, mas de qualquer maneira também ele foi usado, né, então a gente vê que ética na AI é uma postura de Sam Altman, né, para preencher esse vácuo da Anthropic, mas que não pegou absolutamente nada bem. Quando a gente fala sobre o Fatah 2 e a gente fala aqui as questões que tá bom, a gente viu e exatamente o Irã colocou essa questão, né? Gente, vocês vão ver uma tecnologia, o Fatah 2, né? Um míssil hipersônico planador. Uau! Iraniano, né? Apresentado como evolução capaz de uma coisa absurda. Você manobrar, né? Um míssil de velocidade Mach 5, ou seja, 6.000 km por hora. E você consegue manobrabilidade absurda após o lançamento total, e além de tudo ainda tem a bainha de plasma ao redor da ogiva, né? Que ainda cria essa extrema ionização do ar no redor, formando um campo de plasma que teoricamente aí absorve ou desvia as ondas de radar. O fato é que a gente viu muitos desses mísseis, né, fazendo manobras radicais absurdas, colocando aquilo que é o orgulho da tecnologia israelense, que é o domo de ferro, seu sistema de baterias antiaéreas, né? Super elogiado, de reter muitos ataques aéreos, não totalmente, mas em alguns casos sucumbido pela, né, nova tecnologia do Fatah 2, míssil hipersônico planador, lançado agora na guerra, né, contra, né, Estados Unidos, Israel e Irã. A gente está vendo tudo isso. Gente, quando a gente fala de AI, a gente coloca de novo aquelas questões de base. Será que a gente tem tudo que a gente gostaria de ter para que a gente pudesse enxergar que falta uma coisa essencial no meio de tudo isso? Eu tenho tecnologia? Tenho muita tecnologia, um absurdo de tecnologia. A gente viu a inauguração do Fatah 2 em uso, uma coisa que a gente sabia que poderia existir, estava divulgado, mas você sabe que, como eu falei, a guerra, a maior vítima é a verdade. Você nunca sabe se isso é usado para fazer pressão de propaganda, né, sobre a guerra, ou se isso realmente vem sobre todo mundo. Então, tem muita tecnologia? Tem. Tem tecnologias novas? Um monte delas. Tem tecnologia sendo usado a sua extensão? Tem. Tem ética? Um requerimento ético absurdo? Acabamos de ver o caso da Anthropic, né? Justamente com o Pentágono e o secretário de guerra americano, o Hegseth, de um conflito, né? Que então vira um risco na cadeia de fornecimento. Não tem risco nenhum, apenas você coloca qual é o padrão de utilização que você gostaria de ver para as coisas que você acabou de fazer. Então, é claro que isso tem o seu valor. Mas o que fica realmente ressonando aqui não é a tecnologia, temos muita. Temos tecnologia que fazem absurdos. Temos tecnologia que age como uma agulha ou como um bisturi, dado o nível de precisão com que atacam. Maravilhoso. Alguém pode me dizer qual é a razão exata dessa guerra? Alguém pode, por favor, me dizer qual é o objetivo real do que se espera desta guerra? Temos 8 países envolvidos numa guerra com muita tecnologia. Até agora não ficou visível quais são os objetivos que se busca em cima da sucumbência de tudo isso. Não é o fator religioso, não é o fator do governo, não é o fator... Embora o Irã seja um país absolutamente execrável, olhando do ponto de vista da nossa cultura, é claro que a gente teria outros mecanismos, tanto que agora, segunda-feira, né? Quando foi segunda-feira? Ontem! A gente teria o quê?
Mais um ciclo de negociações na Suíça. Não aconteceu, por quê? Porque teve a guerra no sábado, onde ela foi determinada, e porque todo mundo que estava negociando em nome do Irã morreu. Então você fala assim, gente, alguém pode me dizer, tá bom, qual é o propósito de mover tanta tecnologia? Ninguém sabe até agora. Então, de novo, a gente replica aquele velho ponto da filosofia. Para que eu coloco tanta tecnologia em uso quando eu não tenho um propósito muito claro? Fez muito bem a Anthropic, que cortou os canais para que se pudesse fazer testes, né, em cima de tecnologias que ainda não são visíveis, colocando os padrões éticos em cima. Padrão ético também questionar de que maneira a gente enxerga o propósito dessas operações todas que botou fogo no inferno, botou fogo num bloco inteiro do Oriente Médio, que é um caldeirão de óleo fervendo, em cima de tudo isso, com muita tecnologia, mas a pergunta é, para quê? O que a gente vai ver com isso? Só destruição, morte e de tudo aquilo que a gente falou. Eu acho que, de alguma maneira, essa questão ética se volta também a discutir quais são os padrões que a gente tem, de que a gente deveria diminuir um pouquinho essa verve da treta humana de, sabe, dizimar culturas diferentes. Eu, pelo menos aqui, Carlos Piazza, meu CPF, tá? Eu entendo que, por mais difícil que seja, negociações sérias feitas com adultos na sala deveria repercutir algum tipo de resultado que preservasse aquele que mais sofre, que é o civil, né? Então, era isso, que eu tinha que trazer aqui. Para você, eu falei para você que discutir sobre tudo isso ia ser um Game of Thrones. Tem material que não acaba mais, mas pelo menos que vocês se divirtam. Um beijo para todo mundo. A gente volta, só de raiva a gente volta para comentar algum outro absurdo desse mundo hostil que a gente vive. Fui. Vou começar com a primeira pergunta para vocês. Olhando o nosso contexto histórico sobre conflitos que a gente já teve mundialmente, né? A gente ficou um bom tempo sem conflitos, né? Aquela época da globalização, etc. E agora a gente está vivendo isso de uma forma mais intensa desde a Ucrânia, etc. Uma mudança no paradigma global aqui. Mas se a gente olhar para os conflitos que a gente teve antes, eram conflitos muito mais difíceis de serem resolvidos. Quanto tempo os Estados Unidos ficou, por exemplo, no Afeganistão, no Iraque, etc. E o que a gente tem visto agora são coisas muito mais cirúrgicas e muito mais fáceis até do que a gente via no passado, né? O que os Estados Unidos fez na Venezuela aqui, cara, foi tipo tirar doce da mão de criança. Os caras entraram em 12 horas dentro de um outro país, levaram Maduro e agora, cara, derrubaram o líder supremo do Irã também com uma facilidade muito grande, né? Dentro desse contexto que a gente tem visto atualmente, dessas incursões muito cirúrgicas, até onde de fato a tecnologia está pesando nessa forma mais efetiva de realizar essas incursões? Até onde a IA de fato está por trás dessa efetividade, na opinião de vocês? Bom, acho que primeiro, no contexto geral, acho que o normal é o mundo estar em guerra. A gente viveu um período de exceção de, sei lá, 60 anos talvez, pós Segunda Guerra, onde a gente teve um período um pouco mais calmo, talvez com conflitos um pouco mais localizados, mas o normal do mundo sempre foi a gente estar com alguma guerra e guerras longas, né? Guerras arrastadas que duravam anos. Agora, de fato, a gente tem uma mudança de paradigma, como você falou do Maduro, mas se a gente pegar essa incursão do Irã, o que eu vejo de um lado, a gente tem um lado que apostou muito em inteligência, e aí não é só inteligência artificial, mas inteligência humana apoiada por tecnologia, e um lado que me parece quase que inocente. Então, se a gente olhar o caso do Irã, especificamente, poxa, em um dia ou 12 horas, enfim, no primeiro ataque, a gente mata o líder supremo. E aí, para a gente não entrar muito no mérito de quem tá certo ou quem tá errado, eu vou fazer uma analogia aqui usando desenho animado, tá bom? Munra matou o Lion.
Ó, pega a referência. Você que é geração Z, põe no Google. Põe no Google, você vai entender os personagens que eu tô descrevendo aqui. O Mun-Ra foi lá e matou o Lion. E aí a gente precisa eleger uma nova pessoa ali para empunhar a espada justiceira. Então vamos anunciar para o mundo que a gente vai fazer agora uma reunião. E nesta reunião, com local e hora marcado, estará Pantro, Chitara, Tiger, Willy Cat, inclusive o Snarf. E aí Israel vai lá e bombardeia esse mesmo lugar. Então, assim, o sucessor do líder supremo do Irã provavelmente já foi morto também ali nas 12 horas subsequentes. Então, o ponto é, de um lado, a gente tem inteligência humana muito forte e voltada para este tema, apoiada por tecnologia, e um outro lado que é quase naive, né? Muito inocente de fazer isso. A não ser que, e aí pode ter uma diferença cultural entre nós e eles, que talvez assim eles estejam quase que engendrando ali, né? Essa morte, esse sacrifício, né? E aí é um elemento cultural que assim eu não vou saber julgar. Não, vamos lá. O fato das guerras serem curtas é meio relativo, né? Porque se a gente olhar a Rússia e a Ucrânia, já tem aí uns 4 anos rodando. Sim, não está assim tão curto. Venezuela foi um caso à parte, foram lá, pegaram Maduro, já tinham acertado lá com a vice-presidente, ela assumiu, ficou tranquilo. Faixa de Gaza. Teve a guerra, os Estados Unidos entraram, pressionaram, depois de terem destruído toda a cidade lá, terraplanaram, toda a né? Ali. Tudo. Então, assim, o pessoal não tinha o que fazer. Agora, no caso do Irã, eu realmente não sei o que vai acontecer. Porque foram lá, mataram o Khamenei, Trump ficou feliz, falou, já tem um nome para substituir. De repente ele descobre que, opa, o nome que eu tinha pensado... Matei sem querer. Matei sem querer, porque ele estava junto lá, né? Fazia parte dali do... Fazia parte dos Thundercats ali. Dos Thundercats. Aliás, deu para perceber que você realmente é fã do Thundercats. Nerd, completo. Enfim, mas matou todos os Thundercats que estavam lá. Mas eu estava lendo que já escolheram um novo. E quem que é o novo? É o filho do Khamenei. Então, assim, vai acabar esse negócio tão cedo? Não sei. Quero falar com você agora que ainda não conhece a Clever. Clever é uma empresa que já tem mais de 3 milhões de usuários em 30 países com 30 idiomas diferentes, que tem trazido soluções em blockchain, criptomoedas e ativos digitais. O objetivo da Clever é te dar liberdade financeira para operar nesse mercado de cripto. Então, se você acredita nisso, se você acredita nessa liberdade, você já pensa como a Clever, vai conhecer os caras, é clever.io. Estão contratando também pessoal para trabalhar com cripto, com blockchain. Então, se você tem interesse, se você tem conhecimento nessa área, procura a Clever. Se você gosta de criptomoedas, se você opera no mercado, você precisa conhecer a Clever, precisa conhecer as soluções da Clever. Então, o endereço está aqui embaixo no vídeo. Para quem não está no YouTube, é clever.io. Vai lá, vai conhecer, que realmente é um mercado sensacional. É ingenuidade achar que um sistema tão complexo e robusto como tinha no Irã, né? Porque tinha líder supremo, presidente, primeiro-ministro, tudo. Aí tem a guarda revolucionária, que você vai derrubar um cara e vai derrubar o regime. É meio inocente, né? Muito inocente, até porque como os especialistas falam, né? O Irã não é Venezuela. Eles têm um componente religioso muito forte. Então, os caras eles se sacrificam. Homem-bomba não tem nenhum problema de ir lá para morrer. Né? O próprio Khamenei, provavelmente, ele fez isso. Então, ok, eu vou morrer em nome do regime. Né? Então, não sei se vai salvar. Agora, voltando na pergunta, né? Onde é que a tecnologia mudou? Acho que mudou totalmente. Se a gente voltar lá atrás, quando os Estados Unidos foram, por exemplo, atrás de Saddam Hussein, tiveram que colocar os pezinhos lá e sair procurando para ver onde é que estava. Levaram muito tempo até achar. Osama Bin Laden, a mesma coisa. Foram lá para o Afeganistão, estava lá os talibãs, onde é que ele está, onde é que não está. Demorou muito tempo até descobrir. Agora não. Sensores, radares, satélites, análise de dados, mapeia o comportamento, monitora as transmissões de rádio para saber como é que está o padrão disso daí e conseguiu localizar muito fácil. Né? Então, foi uma operação cirúrgica? Sim, porque totalmente apoiado por
tecnologia, por inteligência artificial. A estratégia deles de como eles abriram o caminho para chegar até lá e matar o Khamenei, teve toda uma estratégia, tudo tecnologia. Sim. E a gente não pode esquecer nessa equação também, a gente fala muito sobre o Irã como atacado e os Estados Unidos como atacante, mas a gente não pode desprezar Israel aqui no meio do caminho, né? Israel até pouco tempo atrás, em mundos mais pacíficos, era conhecido por ser o país das startups de tecnologia, né? O Waze veio de Israel, tecnologia do domo de ferro que eles têm, que é 100% inteligência artificial, é tecnologia própria de Israel, né? Então, tem uma variável aqui que faz uma diferença muito grande, que é a própria tecnologia do aliado americano que está ali do lado do Irã, né? Sem dúvida. Israel sempre construiu sistemas e tecnologias para se tornarem globais. Porque Israel, como tamanho de país e até de população, é insignificante para você escalar uma tecnologia, uma startup, um negócio. Então, todo negócio que nasce em Israel já nasce para ser global. Então, existe um incentivo muito forte ali de você utilizar tecnologias profundas, tecnologias emergentes, para você construir modelos de negócios novos. Agora, a gente não pode se enganar, né? Que a gente assim tá a todo tempo testando as coisas de forma inocente, para lá e para cá e etc. E a gente se encanta com coisas que estão acontecendo. E aí, depois, num contexto de guerra, a gente vê o resultado disso. Então, sabe aquele show de drones do final do ano? Onde você consegue colocar 200, 300 drones ali em sincronia perfeita, montando desenhos e etc. Foi um pouco a estratégia do primeiro ataque dos Estados Unidos para invadir o território, né, o espaço aéreo do Irã. Aquela coisa daquela primeira foto que apareceu na China de não sei quantos gigapixels, que você conseguia aproximar até chegar no rosto de uma pessoa, é a forma que está sendo usada hoje para você identificar um alvo de uma liderança de um partido, de uma liderança de um regime e etc., dentro de um país. Então, as tecnologias estão aí, estão permeando o nosso dia a dia, a gente se encanta com elas, mas aí a gente precisa ver que uso a gente dá para isso. Nativamente falando, inteligência artificial ou drones, etc., nenhuma tecnologia nativamente falando ela é má. Depende do uso que você vai dar para ela. Exatamente. E nesse sentido, a gente teve algumas empresas que tiveram até algum destaque na Bolsa nos últimos dias, né? Uma foi a própria Palantir, que é do Pentágono ali. E tem mais uma, cara, que eu estava vendo no Reddit hoje, eu devia ter anotado o nome, mas que também teve um boom muito grande porque é tecnologia bélica. Mas quando a gente fala de tecnologia bélica, não é simplesmente indústria, né, de armas, etc. São empresas tech, de fato, com inteligência artificial, etc. Eu vou, enquanto vocês fazem os comentários, eu vou procurar aqui o nome da outra, mas é um nome masculino até, que também teve um boom muito grande na Nasdaq, acho que de ontem para hoje. O problema é que todas as tecnologias, você falou, não é bélica, mas depois essa tecnologia de software acaba sendo embarcada, né? Exato. Então você torna os drones autônomos, torna toda essa possibilidade desse balé dos drones. Então, não tem pólvora ali. Mas, até que tem. Não, aí você coloca isso junto com a pólvora que já existe. Esse que é o problema. Esse é o ponto. Né? Esse é o ponto. Esse é o ponto. E uma coisa agora, uma coisa interessante, resgatando aqui um comentário do César, né? A gente falou de guerras muito rápidas e guerras que estão se arrastando. Rússia, né? Um bom exemplo. E aí é interessante olhar também assim, os países que estão sofrendo esses ataques, essas incursões muito rápidas, estão na dependência de tecnologias que estão vindo do outro eixo, né? Ou seja, do eixo oriental. Aí eu estou falando de Rússia, de China e etc. É interessante ver que a Venezuela contava com defesas, sistemas de defesa russos e chineses, que por definição deveriam prevenir o ataque que sofreram dos Estados Unidos. Aí a gente pode entrar no contexto de Venezuela e entender que mas não montaram direito, não foram bem treinados, etc. E aí não conseguiram utilizar.
Mas o Irã sofreu do mesmo mal. E aí a gente começa a ver que o campo de testes mesmo, o campo de provas, é quando a gente tem de fato um evento como esse. E aí não é ser desejoso de guerra, mas parece que de vez em quando esses warlords, eles se colocam à prova para testar os seus equipamentos de fato. E aí o que a gente está vendo é que os Estados Unidos está muito na frente, Israel está muito na frente das tecnologias russas e chinesas. E a gente começa a entrar num polo aqui de contestar realmente assim, como é que estão os modelos tecnológicos, e aí a gente pode entrar, claro, nos modelos de inteligência artificial do lado ocidental versus o lado oriental. A China anunciou recentemente um caça muito semelhante ao caça invisível americano. E o meme que circula nos Estados Unidos é: os caras levaram 45 anos para fazer uma cópia. Então, assim, será que a China está conseguindo acompanhar o ritmo de evolução das tecnologias bélicas destes países? E aí, portanto, os países que dependem do fornecimento do outro lado do eixo, e aí estamos quase numa guerra fria de novo, hein, César? Mas será que os países que dependem desse tipo de tecnologia, de fato, não estão muito mais vulneráveis a uma vontade, a um desejo que possa vir de um Trump, de um Netanyahu, enfim? Porque esses caras, de fato, estão controlando a tecnologia que está na ponta, de fato. Vamos lá. Minha opinião sobre isso, Charles. Não é que a tecnologia oriental esteja atrasada. Está do ponto de vista bélico. Uhum. Só que os Estados Unidos, desde sempre, esteve aí envolvido com guerras, né? Sempre colocando seu dedinho como grande xerife do planeta, né? Então, principalmente no Oriente Médio, então Afeganistão, Iraque, vários outros. Enquanto isso, a China foi desenvolvendo lá a sua tecnologia para uso próprio, para desenvolvimento. Então, se você olhar, por exemplo, automóveis elétricos, a China dá um baile, né? Perfeito. Nos Estados Unidos, na Europa, enfim, todas as tradicionais. A tecnologia de monitoramento, de reconhecimento facial, de monitoramento interno da China também é super avançada. O que ela não tem é essa questão bélica, porque ela nunca exportou armamentos. Voltando na guerra da Rússia e Ucrânia, né? Quem que estava ali todo mundo achou que a Rússia invadiu a Ucrânia, que rapidinho ia... Uma semana resolvia. Uma semana eu resolvo. E não foi bem assim. Né? Não está sendo ainda. O comediante presidente, ele falou, não, aqui vocês não vêm, vamos nos defender, vamos brigar, e o cara está brigando até hoje. E quem estava lá fornecendo armamentos? Estados Unidos. Você fala, Venezuela contava, mas se deu mal. Bom, a Venezuela é um país quebrado, né? Sim, sim. A Rússia, a China não financiou a Venezuela do ponto de vista bélico para comprar armamento, para comprar defesa nesse sentido, né? Então, essa é uma diferença entre entre a Ucrânia e a Venezuela, porque a Venezuela não tinha nada ali para se defender, né? Então foi muito fácil para os Estados Unidos atacarem. O sistema de defesa da Venezuela é o mesmo sistema que hoje existe no Irã. E o ponto só é que é isso. Venezuela quebrado. Cara, mas o da Venezuela foi bizarro. Bizarro, né? Os caras não deram um tiro. Pois é. Levaram o presidente, entraram na tua casa. Sim. Pegaram tua mulher, deram um tapa na tua cara e foram embora, velho. Pois é. Foi inacreditável. Sim, agora, o paralelo com Rússia e Ucrânia é muito legal pelo seguinte. A Rússia está levando a melhor ainda, não tão fácil quanto gostaria que fosse, né? Mas a Ucrânia tem tecnologia americana, né? É apoiado pelos Estados Unidos. Sim, OTAN, etc. E a Rússia usa muitos equipamentos bélicos iranianos, inclusive o míssil Fatah 2 lá, etc. O Irã exporta para a Rússia. Sim. Então, nesse caso, a lógica se inverteu, né? E de fato, a questão da Venezuela é bizarra. Agora, uma coisa que eu tenho dúvidas e que me assusta um pouco pensar nisso é em relação à China, porque a China nunca se expôs belicamente. A China é um titã,
né? E se a gente pensar na evolução tecnológica que ela tem para bens pacíficos, como o César falou, carro elétrico, o próprio monitoramento da ditadura chinesa, da própria população, etc., cara, eu tenho medo de pensar o que eles podem ser capazes de fazer belicamente. Né? Perfeito, acho que é legítimo. Que já pode estar lá. É que a gente não sabe. A China, como você falou, a China nunca se expôs. Ela nunca entrou em outros combates para mostrar o que ela tem. Então pode ser que lá no subterrâneo já tem um monte de coisa. Lembra que o ChatGPT foi lançado, centenas de milhões de dólares para ser treinado. De repente veio lá a DeepSeek com os trocadinhos e fez a mesma coisa. Né? Esse é um excelente ponto, César. Excelente ponto. Porque assim, China faz e fica quieto. Uma outra coisa, você estava falando de cópia, né? Você falou, levou 45 anos para copiar. Olha a ironia. Os drones que foram utilizados para abrir o caminho no ataque do Irã... O Lucas, que é low cost... ele custa o preço de uma T-Cross, esse drone. Pelo que eu isso, vi, assim, é muito barato. $35 mil. É isso, é uma T-Cross. 18 quilos de explosivo, $35 mil, drone de alto custo. De onde que vem esse drone? É um drone que foi criado pelo Irã, que foi utilizado na guerra Rússia e Ucrânia. Os americanos conseguiram capturar esse drone, copiaram, criaram centenas e mandaram agora contra o Irã, todos coordenados por inteligência artificial, que foi o que abriu o caminho para que depois os caças israelenses fossem fazer o ataque. Agora, é muito importante esse ponto que o César trouxe do DeepSeek. E aí é interessante a gente avaliar um pouco isso momentos antes da guerra. Tá? Esquece agora esse momento bélico e etc. Mas o que a gente tinha até pouco tempo atrás era uma discussão do tipo, vai ser hype ou não vai ser hype? Essas empresas que estão construindo esses modelos, OpenAI e etc., não descobriram ainda um modelo econômico, financeiro para pararem de pé, ainda continuam queimando caixa a rodo. De repente aparece lá na China o DeepSeek. E aí a gente volta num contexto que parece aquele contexto dos bancos, né? Too big to fail. Os Estados Unidos passam a não poder mais deixar que essas empresas vão à falência, por assim dizer, e passa a precisar, na verdade, que elas prosperem, continuem evoluindo nos seus modelos, porque do outro lado, financiado por um capital de Estado, estão nascendo modelos tão potentes ou tão competentes quanto. E aí você imagina o seguinte, de um lado, essa guerra fria agora entre Estados Unidos e China, de um lado, existe um modelo mais barato, mais eficiente, etc., que consegue entregar resultado. Do outro, eu tenho empresas de capital privado que podem desaparecer da noite para o dia. Eu vou ficar vou ficar órfão disso? Então, como é que essa equação depois vai ficar? Então, agora o governo começa a fazer contratos bilionários com Anthropic, com OpenAI e etc. E, assim, de uma certa forma, o governo americano não pode deixar mais esses modelos de inteligência artificial irem à falência. Sim. Eu acho que tem uma variável cultural aí que ela é muito decisiva nesse ponto de vista, viu, Charles? Porque eu percebo, eu tenho um sentimento de que a cultura oriental ela procura mais a eficiência do que a vanguarda, né? Então a gente vê aqui no Ocidente que, cara, não importa o quanto vai custar, eu vou fazer o melhor modelo, mesmo que ele custe o dobro, para ser 10% melhor que o anterior, né? E eu percebo que a cultura oriental ela é mais baseada na eficiência. Tipo, beleza, eu posso ter um modelo muito mais barato, mas tão bom quanto o que o Ocidente tem, etc. Se a gente fizer um paralelo também, além de, por exemplo, OpenAI e DeepSeek, mas se a gente colocar BYD e Tesla, isso fica muito, muito evidente também, isso, né? Então a Tesla sempre quis fazer os melhores carros caríssimos, enquanto a BYD ali, os chineses foram, vou fazer um carro bom e acessível, que eu possa ter uma escala global, por exemplo, né? Aqui no Brasil, quantos Teslas você já viu? Quantos BYD? Exato, exatamente. Assim, na Europa é a mesma coisa.
Estão vendendo muito mais carro elétrico do que carro a combustão. E os chineses estão dominando. Sim. Então acho que tem essa variável da cultura de eficiência, de reaproveitamento, etc. A gente fez recentemente um episódio sobre a China. O Murilo, um abraço para o Murilo, que fez uma imersão lá de 2 semanas. Ele falou muito sobre essa questão cultural, inclusive da forma como eles se alimentam, de aproveitar tudo, etc. É uma questão de um país que já passou por muitos problemas e que acabou tendo essa cultura mais aflorada, né? E eu percebo que no Ocidente, cara, é exatamente o que você falou, cara. Agora tá tão grande, tá tão... uma corrida tão gigantesca para quem tem os modelos, etc., que o importante é ter o melhor modelo, não importa o quanto ele custe. Sim, né? Sim. O que vai, talvez à luz disso, né, uma coisa que deve acontecer é que assim, as empresas, as startups que nasceram na casca desses modelos, talvez não se sustentem. E aí, eu sei que a gente aqui tá focado um pouco mais nas questões geopolíticas hoje, mas olhando também do prisma de negócios, que eu acho que é sempre importante, é esse cuidado, porque o que fica na casca, né? Se a sua startup ela depende exclusivamente de um modelo de inteligência artificial hoje para funcionar, cuidado. Qualquer momento essa tecnologia pode sair da tua mão e você dançar. Ou ela custar tanto que fica inviável o seu modelo de negócio. Também. E aí para você sair para outra tecnologia também viabiliza. Agora, essa questão da competição China e Estados Unidos não é de hoje, né? No primeiro mandato do Trump ele já tinha essa visão de que a China estava chegando e que os Estados Unidos ia perder a hegemonia. Então, já no primeiro mandato, ele batia muito de frente com a China. E eles tiveram uma estratégia que, na minha opinião, foi sensacional. Porque décadas atrás, o que eles fizeram? Bom, vamos produzir aqui quase que trabalho escravo, vamos produzir tudo muito barato e todas as empresas globais, né, americanas inclusive, mandando toda a produção lá para a China porque era baratinho. Uhum. E eles ali, contando moedinha, né, cada produtinho vendido, contando moedinha, colocando no cofrinho. Se capitalizando, ao mesmo tempo investindo em educação. Os melhores talentos eles mandaram para o MIT, para Oxford, para as melhores universidades do mundo. Estudaram, aprenderam, voltaram. O head da estratégia de inteligência artificial da China, já há alguns anos atrás, era um cara que foi estudar nos Estados Unidos, foi trabalhar no Google, se tornou head da região Ásia do Google, depois ele saiu do Google, foi assumir essa posição no governo chinês de estratégia de inteligência artificial. Inteligência artificial depende do quê? De dados. Coisa que a China mais tem. Exatamente. Um país com de forma compulsória. Com 1,2 bilhões de pessoas, você tem muita gente ali para capturar os dados. É diferente da Europa, por exemplo, que você tem ali gente falando espanhol, português, inglês, francês, alemão, tudo muito segmentado. Você tem mais de 500 milhões de pessoas, mas é tudo segmentado. China é todo mundo junto. Como você falou, captura de dados compulsória. Então, o volume de dados eles têm para treinar o modelo que eles quiserem. Então, se a China hoje está ameaçando aí a hegemonia dos Estados Unidos, não é uma coisa de agora e faz parte aí de um processo de algumas décadas, né? Você que está aí escutando esse episódio bacana e quer levar toda essa tecnologia, essas novidades para sua empresa e não sabe como, chama o time da VMBers. A gente pode ajudar vocês com desenvolvimento de software, com arquitetura de soluções, a entender os problemas que vocês estão vivendo e sair do outro lado com uma solução bem bacana. E se você está escutando o podcast para aprender coisas novas, faz o seguinte, manda um e-mail para a gente no peoplecare@vmbers.io e você pode fazer parte também do nosso grupo de talentos. Valeu! Agora o time do Relações Públicas vai gostar mais de mim. Um ponto interessante que a gente pode discutir também é a respeito do próprio Irã, né? Muitas pessoas não sabem, mas o Irã ele vem do Reino Persa, né? E que num passado não tão distante foi uma das maiores potências mundiais do mundo anterior, né?
com muita evolução também em questões de química, física, etc. Os persas sempre foram muito avançados cientificamente, né? E o Irã, até antes da revolução que aconteceu do regime dos ayatollahs, ele era uma democracia que era pujante e a gente uma tinha... monarquia, né? Tinha o Shah e etc. Isso, exato. Mas não tinha essa repressão e era um país bem avançado cientificamente, né? Então a gente não pode desprezar aí também, por mais que a gente esteja num desnível muito grande entre Israel, Estados Unidos e o Irã, mas é o que a gente ouve muito nos comentários hoje sobre o conflito, né? O Irã não é a Venezuela. Então, Não é. Tem uma fagulha de tecnologia ali e de um passado que remete a esse conflito se estender um pouco mais e não ser tão simples como foi nos conflitos anteriores, né? Sem dúvida nenhuma. Acho que assim, a discussão toda ao redor do Irã está justamente, inclusive, sobre a capacidade que ele tem ou não de enriquecer urânio a ponto de construir uma arma nuclear. São pouquíssimos os países no mundo, 8, que tem uma bomba nuclear. Se não me engano, são 8, não é isso, César? 8 ou 9. Acho que é isso. Então, assim, se o Irã tem a capacidade de enriquecer o urânio a ponto de ter uma bomba nuclear, é porque, de fato, esse viés da ciência, da tecnologia, ainda está muito presente ali. Quando a gente olha para as repúblicas islâmicas, de uma certa forma você tem ali um regime controlado com base nos textos, no Corão, e muito ali dirigido pela religião e pelos mandamentos dessa religião. Mas o Irã preservou, de uma certa forma, todo esse lado científico, tecnológico e etc., quase que criando uma casta diferente para continuar essa evolução. O objetivo final pode não ser nobre, né? A gente está falando de construir uma bomba atômica. E provavelmente arrisco a dizer que usariam. Então, o ponto é só o fato de que eles conseguiram ainda separar isso e essa tecnologia está muito forte, muito presente por lá. Agora, qual o maior risco hoje para a humanidade? É a bomba atômica ou são as armas autônomas? Essa é uma discussão que existe já há alguns anos, não sei se vocês acompanharam, mas existe um grupo que é o autonomousweapons.org, que há uns 8, 9 anos atrás lançou um vídeo que era do Slaughterbots, robôs assassinos. Não sei se vocês lembram desse vídeo, que eram mini drones. Esse vídeo era um alerta do que poderia acontecer. Eram mini drones do tamanho de um besouro anabolizado ali, Arnold Schwarzenegger besouro, um pouquinho grandinho, mas cabia na palma da mão, carregando 3 gramas de explosivo. 3 gramas? 3 gramas. Equivalente a uma bala. Equivalente a uma bala. Com inteligência artificial, autônomo, que te permitia definir qual era o alvo. Esse alvo você poderia definir, por exemplo, por gênero, etnia, idade, etc, etc. Era um drone muito... Como ele se movia com inteligência artificial, como os drones que foram usados no Irã, né, era muito difícil de você acertar eles, por exemplo. Eles conseguiam mudar a rota automaticamente numa fração de segundo. Então era muito difícil chegar e eles poderiam ser utilizados como uma arma. Não sei se vocês lembram disso, foi um vídeo que foi bastante discutido. E, bom, a princípio você poderia usar isso contra pessoas do mal, contra bandidos. Então, ao invés de você utilizar uma SWAT da vida, um sniper, você utiliza um drone desses. Ele é capaz de entrar pela fresta de uma janela. Só que aí o grande alerta era, tá bom, e se esse tipo de coisa você pensa maior e ao invés de um drone, você tem um enxame de drones que é capaz de devastar. Você dispara lá 5.000 drones de uma vez, que custam baratinho, você devasta metade de uma cidade. Teoricamente só os maus da cidade, né?
pouquinho, pô, de cultura nerd, um pouquinho de Thanos. Sim. Só metadinha ali. Um pouquinho de Thanos, só metade da população da cidade. Tá? Agora, e se essa tecnologia cai em mãos erradas? E você começa, por exemplo, a um governo, né, que você tem ali um governo corrupto ou autocrático, né, ditatorial, que você tem os inimigos, que você começa a usar isso para se livrar dos inimigos. Então, o alerta era um pouquinho isso, ainda puxando da cultura nerd, né? Não sei se vocês lembram no Capitão América, Soldado Invernal, uma das cenas era justamente que eles estavam querendo usar a Estrela da Lemúria, que ficava sobrevoando a cidade, com o algoritmo para escolher quais eram as pessoas perigosas para poder, com raio laser, eliminar essas pessoas. Então, voltando assim, esse alerta foi feito, o professor, se não me engano, Steven Russell, tá? Especialista, 35 anos com inteligência artificial, ele participa desse grupo. Ele fala, olha, janela para que os governos se unam e estabeleçam regras do uso de inteligência artificial para não usar isso como uma arma de destruição em massa, como uma arma de monitoramento em massa, a janela está se fechando. Uhum. E aí, voltando agora para fechar, foi um pouco isso que aconteceu com a Anthropic, né? Sim. Que na semana passada o CEO da Anthropic, o Dario Amodei, ele se recusou a fornecer o algoritmo totalmente aberto e sem nenhum guardrail para o Pentágono, o que, de novo, levou a ida do Trump, que falou, vamos cancelar o contrato com a Anthropic. E usou mesmo assim. E usou mesmo assim, porque até dentro do Pentágono tem vendor lock-in. Você vê? Não, e até dentro do Pentágono temos Shadow IT. Shadow IT, exatamente. Olha só. Que deixou o Trump irado, mas não adiantou nada, né? O negócio já estava lá. Na sexta-feira, ele reclamou da Anthropic, classificou o secretário lá o ministro da guerra lá do Trump, classificou a Anthropic como um risco à cadeia de suprimentos. Né? A única empresa que tem essa classificação hoje nos Estados Unidos é a Huawei. E agora classificou a Anthropic nisso, mas no sábado teve o ataque usando a Anthropic. Claude. Né? O Claude, ele é embarcado nas tecnologias da Palantir, né? Inclusive aquele modelo que eles têm, um produto chamado Gotham, né? Que mapeia comportamentos, etc. E parece que não era tão simples assim de você tirar um modelo e colocar outro, né? Então não deu tempo. Então, até porque você precisa testar níveis de confiança do novo sim. modelo e etc. Não é uma coisa simples fazer sim. isso. Já se estabeleceu um novo contrato agora com a OpenAI, também um contrato bilionário. Então o Sam Altman está topando, talvez diminuir um pouco essa barreira ética que foi construída ali pela Anthropic, enfim. Mas... Enfim, a gente precisa ver o que esse modelo novo da OpenAI vai ser capaz de produzir. Segundo o Sam Altman, ele vai manter os mesmos níveis de restrição que eram impostos pela Anthropic. Ele falou isso, mas... Ele falou, mas... né? Por que trocaria um pelo outro se dá na mesma? Justo. Né? Tem alguma coisa aí. Vamos lá. O que eu vi sobre isso? Saiu a Anthropic... Rapidinho, Sam Altman falou, opa, abri um espaço, pode deixar que eu forneço para vocês o que vocês quiserem. Só que logo em seguida, né, ontem, hoje eu estava lendo sobre isso, que ele já mandou um e-mail interno para os funcionários da OpenAI falando, olha, tem o contrato, mas esse contrato foi mal redigido, a gente vai ter que ver isso, porque não dá para deixar totalmente aberto. Então, primeiro ele falou, eu faço. Agora já está falando, opa, foi mal escrito, não dá para fazer. Entendi. Ele voltou atrás com relação a isso. E isso é uma coisa que é interessante a gente discutir, né? Porque, como bem lembrou o Piazza no comentário, a inteligência artificial nasceu dentro do Pentágono, né? No começo. E agora a gente vê uma dependência do Pentágono de empresas privadas, como Anthropic, OpenAI, etc. Não era de se esperar que o próprio Pentágono tivesse um modelo suficientemente inteligente
para ser utilizado sem restrições e não depender dessas outras empresas? Então, eu acho que é um pouco o modelo que acabou acontecendo na China, e é por isso que hoje os Estados Unidos está tão dependente dessas novas Big Techs. O ponto é que... Por que o Pentágono talvez não tenha isso? Porque justamente a gente viveu, dentro do Hype Cycle, o vale da desilusão dessa tecnologia. E aí a gente desapostou em tudo que estava associado a essa tecnologia. Acho que se a gente for olhar, né, o nascimento disso e toda a empolgação que a gente teve para casos mais recentes, onde basicamente a gente está falando do Watson, da IBM. Nossa, o cara desenterrou o Watson, hein? E que a gente começou a conseguir usar de novo, né? E aí eu estou falando da BIA, do Bradesco, quando a gente começa a usar aqui mais intensamente no Brasil e etc. Então, eu acho que a gente desapostou, desinvestiu e a gente seguiu por outros caminhos, outras tecnologias e etc. O governo americano só acorda para isso de novo quando surge a primeira inteligência artificial generativa e os LLMs. E aí não dá tempo de você correr atrás do rabo, né, e criar todo um novo modelo. Inclusive, eu acho que assim, vale pela mesma lógica do que a gente sempre discute nos negócios. Make it or buy it. Então, é mais rápido quando você tem um modelo pronto, disponível ali, buy it, coloca para dentro de casa e, eventualmente, a partir dali, você começa a construir todo um novo modelo exclusivo, proprietário para você, como tem, por exemplo, no caso do governo, sistemas operacionais próprios. Né? Empresa nenhuma de governo, de estratégia, pelo menos, de inteligência, usa Windows ou um Unix ou um Linux de sistema operacional que você compra de prateleira. São sistemas operacionais próprios. A mesma coisa vai acabar acontecendo com modelos de inteligência artificial. Mas neste primeiro momento, buy it certamente foi uma estratégia muito mais rápida e muito mais efetiva. Sim, é. O que me espanta é eles não terem olhado para isso como as empresas privadas não olharam, né? Porque o ChatGPT surgiu há 3, 4 anos atrás aí, e como se fosse algo mega revolucionário, mas que é baseado no modelo de rede neural que já tem um bom tempo, né? E a gente sempre se acostumou a entender que a tecnologia sempre era uma consequência da tecnologia bélica, né? Infelizmente, a tecnologia, a ciência, muitas vezes são alavancadas justamente por conflitos, né? Renato Russo já falava isso. É verdade. Tem um álbum do Legião Urbana, começo dos anos 90, que é Músicas de Acampamento, que foi nesse álbum que foi lançada a música A Canção do Senhor da Guerra, que ele fala, uma guerra sempre avança a tecnologia, seja a guerra santa, morna, quente ou fria. Para que exportar comida se as armas dão mais lucro na exportação? Não sei se vocês lembram dessa... Eu acho que você deveria repetir cantando agora. Não me faça isso. Mas eu sempre achei essa canção do Renato Russo assim, genial, porque, como o Charles falou, as guerras sempre existiram. Uhum. E nos anos 90, Renato Russo vai lá e escreve esse refrão. E assim, por que começou a guerra Rússia e Ucrânia? Estava lá o Biden, ficou investindo, fornecendo, porque dá dinheiro, né? A Ucrânia se endividando, mas eles fornecendo. Outros países também fornecendo dinheiro para comprar armas. É muito dinheiro envolvido com isso. Sim, sem dúvida. Sim, e a tecnologia que está envolvida nisso. Eu acho que assim, sempre são 3 indústrias que puxam a inovação do mundo. Uma é a bélica, e assim, a gente deve muita coisa à indústria bélica para os usos que a gente tem cotidianamente. Então, um belo dia o Bill Clinton apertou um botão na Casa Branca e liberou o GPS para o mundo inteiro. Então, hoje a gente consegue navegar por São Paulo graças a isso. E era uma tecnologia militar que estava ali disponível, enfim. Mas uma indústria bélica, a segunda indústria é a indústria de games. E aí a indústria de games também é protagonista de uma série de inovações que acabam afetando o nosso mundo hoje. Uma delas, que inclusive afeta o mundo de inteligência artificial. Estou falando claramente das placas de vídeo que são usadas para
alimentar esses modelos e tudo mais. Quem puxou, quem drivou para a placa de vídeo evoluir sempre foi o mundo dos games. E a terceira indústria, não sei se a gente está falando nesse podcast aqui num horário apropriado ou não, é a indústria da pornografia. Essa daí sempre moveu o mundo. Ela move o mundo, certamente, e todas as tecnologias acabam se refletindo nisso também. Não deixe de lado pensar que a inteligência artificial, tal como a gente tem hoje, também vai alimentar modelos que vão servir exclusivamente para masturbação. Pois é, isso é verdade. Isso já existe na China. Muito. Não, desculpa, no Japão. Muito. No Japão. Tem casamentos de pessoas com inteligência artificial já. Não, e bonecas super realistas. Real doll. Real doll com inteligência artificial. Agora, falando de dinheiro, né? Você falou bastante da Palantir. O contrato que eles têm com o governo americano, eles tinham um contrato que dava quase 500 milhões e depois mais um outro de 800 milhões, ou seja, 1,3 bilhões entre Palantir e governo americano. É muita coisa, É né? muita grana, né, cara? É muita grana. É muita grana. E eu acho que nesse sentido, quando a gente fala da dependência do governo americano dessas empresas privadas, por exemplo, acho que nesse sentido a China leva uma certa vantagem, porque como, enfim, um regime mais autocrático, né, eles têm um incentivo governamental para a criação dessas empresas muito grande, né? Isso gera um vínculo da empresa Estado muito grande, né? Então, por exemplo, na China provavelmente uma empresa como a Anthropic não poderia falar não para o governo, né? Perfeito, perfeito. Acho que é um pouco isso. É claro que não sendo chinês e não tendo convivido tanto tempo ali dentro, a gente sempre vai ter uma visão limitada do que é a China e etc. Mas dentro do prisma daquilo que eu já consegui aprender sobre China, a gente tem duas coisas que são muito claras. Uma é que a China sempre foi o motor de crescimento do mundo e aí, durante um século, ou pouco mais do que um século, deixou de ser. Então, para o chinês, a China está voltando ao lugar que nunca deveria ter deixado de estar. Make China great again. É isso. Basicamente, esse lema funciona melhor lá, talvez, do que nos Estados Unidos. Então, para o chinês tem isso. E o chinês ele tem esse regime de só um partido e de uma comunidade estruturada em baixíssima mobilidade social. Então, lá na China, meio que você recebe uma incumbência como cidadão e você cumpre. Isso significa dizer que na cultura ocidental é normal, inclusive, você eventualmente trocar de carreira e coisas do tipo. Na China isso não existe. Se você foi designado para fazer alguma coisa, você vai fazer aquela coisa. E aí quando o governo... Isso é uma herança da própria revolução cultural do Mao Tse Tung. Né? Perfeito, perfeito. E aí quando você é designado para fazer uma coisa, ou para construir uma empresa, ou para edificar um modelo de inteligência artificial, você vai fazer. Então essas coisas estão muito claras já para mim como cultura chinesa, embora, de novo, né? Acho que só antropologicamente falando a gente deveria viver mais lá para realmente aprofundar isso. Mas isso está muito claro. Você tem baixa mobilidade social e aí com essa baixa mobilidade social o governo consegue diretivamente apontar os caminhos que você deve seguir. E aí as coisas surgem e acontecem de acordo com a necessidade do país naquele momento. Mas isso é só China ou é oriental de forma geral? Porque Japão, até onde eu sei, também é assim. As coisas são muito estruturadas, então você, de acordo com a família, você já sabe qual vai ser a tua aposentadoria, entendeu? Onde é que você vai trabalhar, o que você vai fazer e por aí afora. O Japão ele tem um mix interessante dessas culturas. É engraçado o Japão ser um país capitalista, mas que impede, por exemplo, empresas de fazerem demissões, layoffs. O layoff é proibido por lei no Japão. Se você, como empresário, vai demitir uma pessoa, ok, mas se você vai demitir 10, você precisa justificar para o governo. Por que você está demitindo 10? Por quê? E assim, a justificativa precisa demonstrar que é para preservar o interesse maior de 100 pessoas, de 1000 pessoas e etc. Porque é inaceitável, por exemplo, para a cultura japonesa um layoff.
Então é muito interessante que este tipo de cultura ainda exista e esteja preservado nos anos de hoje. Então tem um mix ali na cultura oriental, né? Bastante interessante. É capitalista, por um lado, mas ao mesmo tempo preserva muito essa coisa da baixa mobilidade social, a ponto de uma empresa não poder demitir, fazer um layoff, fazer uma demissão em massa lá no Japão. É realmente uma cultura muito diferente do que a gente está acostumado aqui no Oriente, né? No Ocidente. No Ocidente, isso. O Oriente e o Ocidente são duas realidades totalmente diferentes. Totalmente, né? Totalmente. E uma coisa que eu queria trazer para discussão com vocês é a gente passando por... A gente está vivendo um contexto mundial completamente diferente do que a gente já viveu até então, né? Não só pelo retorno dos conflitos, mas por ter essa aba tecnológica muito mais latente do que a gente tinha antes. Quando a gente vê um presidente dos Estados Unidos bater de frente com um CEO de uma empresa a ponto de considerar ela como um risco para a segurança nacional do país, a gente não pode deixar de se perguntar se o software não está indo longe demais. Será que isso de fato vai virar uma realidade daqui em diante? Será que o software vai passar a ser uma arma política, uma arma de geopolítica, como a gente já tem visto hoje? Enfim, esse episódio só existe por causa disso. Qual é a opinião de vocês? Eu acho que uma coisa que me chamou muito a atenção, e aí isso já faz muito tempo, foi quando a Pfizer comprou uma outra empresa chamada Farmacia. E comprou por um valor em bilhões de dólares, que num determinado momento eu parei para me perguntar o seguinte: peraí, esse valor em bilhões de dólares representa aqui mais do que determinados PIBs de países. E aí começou a ficar claro para mim um conceito de que hoje no mundo existem verdadeiras empresas-nações. Quando a gente pega os gigantes, os conglomerados, e aí não precisa ser software, vale de qualquer segmento, se você pegar o quanto essa empresa gera de faturamento, vale mais do que PIB de muito país. Se você pegar um número de colaboradores, vale mais do que populações de países ou de cidades. Então, se você olhar ainda para a planta, para a posição geográfica que essas empresas têm, você também tem ali, de uma certa forma, território. E o mundo sempre foi orientado por PIB, população e território. Então, hoje, você tem no contexto mundial verdadeiras empresas-nações que têm o mesmo poder, a mesma barganha que países têm quando sentam num centro de segurança da ONU e etc. para discutir, sim, face a face com presidentes, para discutir interesses nacionais, para influenciar esses interesses. E aí é claro, né? Eu comecei falando da indústria farmacêutica, mas quando você olha hoje as 10 maiores companhias do mundo, a gente está falando de empresas de petróleo, empresas de tecnologia, e o software está presente ali. A gente sempre está falando das Big Techs. Quantos colaboradores tem o Google, quanto faturamento tem o Google e quanto território tem o Google? O Google hoje é uma nação. Ele pode sentar frente a frente com o presidente e discutir, sim, de igual para igual. Acho que é até um pouquinho pior, né? Ele pode determinar aquele presidente o que ele pode ou não fazer e se ele vai ou não ficar no poder. As Big Techs apoiaram a eleição do Trump. Quando o Trump assumiu agora o segundo mandato, quem que estava ali sentado na primeira fila? Todos. Todos os grandes CEOs aí das Big Techs. Então, assim, qual é o poder real dele hoje? Para ele perder esse poder e ser subjugado pelas Big Techs é complicado. É uma relação meio estranha. Se a gente saindo um pouquinho do tema aí das guerras e tudo mais, mas o que aconteceu recente? A disputa Netflix, Paramount pela Warner. Sim. E quem que estava apoiando ali a Paramount? Tinha o filho do Larry Ellison colocando a fortuna dele. Larry Ellison é apoiador do Trump. E o Trump também querendo
que nessa disputa que a Paramount levasse a melhor. Por quê? Porque eles também têm ali canal de televisão e tudo mais, o que ajudaria também a falar, bom, agora eu tenho um amigo que tem um canal de televisão para me apoiar aqui com relação à mídia. Então, essas relações entre os bigs e a política é bastante complicada, e eu acho que hoje quem pesa mais, quem tem mais poder, acabam sendo as big techs. Pelo Sem dúvida nenhuma. pelo dinheiro e tudo mais. Então, assim, para eles colocarem quem eles quiserem como presidente, como governador, como congresso e por aí afora, é aí que está o grande risco hoje para a gente. É claro que não existe uma relação monetária possível de se fazer isso, mas se a Apple quisesse comprar o sistema financeiro brasileiro inteiro, a Petrobras, sobraria troco. Sobraria troco. Então, qual é realmente assim o nível de poder político que uma companhia como essa tem? E aí, se você for olhar a base de usuários, dados e tudo mais que ela tem, realmente assim, ela pode sentar frente a frente com um presidente de qualquer nação e discutir. Eu acho que isso passa muito também sobre o poder de influência que essas empresas têm sobre a opinião pública, né? Claro que faturamento, funcionários e o PIB interno dessa empresa conta muito, mas acho que eles vêm muito a reboque também do que essas próprias empresas, como a Meta, por exemplo, Google, etc., têm o poder de influenciar através dos seus algoritmos o que as pessoas recebem de informação e como recebem informação, né? Então acho que isso é um pouco equivalente com o que a gente tinha 20 anos atrás dos grandes conglomerados de mídia, por exemplo. Como a gente viu, por exemplo, na época do Collor, a mídia toda contra, e como isso fez o que de fato aconteceu no Brasil, né? Hoje eu acho que a mídia está embarcada dentro desse poder da própria tecnologia, e essas big techs acabam tendo esse poder de manipular e entregar aquilo que elas queiram que vocês saibam ou não, né? Então, e a opinião pública e a política nunca vão se desvincular. E se um desses players tem o poder de influenciar a opinião pública, a política vai estar embarcada, colada nesse cara o tempo todo, né? Totalmente. Só que assim, a diferença é que até pouco tempo atrás a mídia, né, TV, rádio, jornal, era alguma coisa regional, ou no máximo do país. Tem um filme que se chama O Quarto Poder, que é com John Travolta e Dustin Hoffman, que mostra muito bem isso daí, como que a mídia manipula a opinião pública. Tá? No caso lá foi numa situação de sequestro, mas ela mostra bem, ora pinta o cara como bandido, ora como mocinho, e a mídia, a população acaba entrando nessa. Mas enfim, antes isso era do país. Hoje, Google, é o mundo inteiro. Meta, o mundo inteiro, e por aí afora. Não precisa ir muito longe. O Trump tentou banir o TikTok dos Estados Unidos por receio de que o governo chinês manipulasse através do TikTok o que se vê nos Estados Unidos. Né? E no fim o que ele fez foi forçar que o TikTok chinês vendesse a parte americana para os americanos. Só que o que acontece? Quando a gente fala de regular as big techs, né, eu acho que falar isso para país tem muito pouco efeito. É por isso que essa discussão tem que ser uma discussão global. Da mesma forma como, por exemplo, as que eu comentei antes sobre as armas autônomas, né, desse grupo, dessa organização Autonomous Weapons, a influência deles não era num país, mas sim com relação às Nações Unidas. Para quê? Para que todas as nações possam estabelecer quais são as diretrizes para o uso da inteligência artificial no caso de armas autônomas, e a mesma coisa deveria ser com relação às big techs, para que exista uma guardrails éticos, e uniformizados, morais, né? E uniformizados para todos os países. Não adianta você fazer isso para um e não fazer para o outro, porque as grandes empresas elas são globais. Então você tem que fazer isso também de forma global. Um ponto que me ocorreu aqui enquanto você falava, César, que você tocou no assunto das Nações Unidas, e atrelado ao que você falou também uns minutos atrás sobre
a própria justificativa dos Estados Unidos sobre o Irã construir a bomba atômica, etc. Vocês não acham que a gente está num contexto tecnológico mundial hoje, onde essas instituições e esses receios que nós temos estão um pouco desatualizados? Porque, por exemplo, as Nações Unidas, elas refletem o resultado da Segunda Guerra Mundial, né? Conselho de Segurança com as nações que tinham bomba atômica, etc., com poder de veto. Se um não concordar, ninguém concorda, né? É um modelo que hoje a ONU praticamente não consegue evitar nada e apitar em nada. E o próprio receio que a gente tinha no passado da bomba atômica, por ser um trauma da Segunda Guerra Mundial, será que ela se justifica mesmo hoje, como você mesmo falou? Porque a gente pode ter armas autônomas e tecnologias que podem ser até mais perigosas e com consequências mais sérias do que uma própria bomba atômica. Porque a bomba atômica ela traz consequências para o mundo inteiro, até para quem ataca, né? Mas uma arma como essa que você falou dos besourinhos que podem ser extremamente fatais e eficientes, elas podem ser, inclusive, com um resultado na prática mais devastador que uma própria bomba, né? Então, será que a gente não está sobre a regência de diretrizes desatualizadas para o mundo que a gente está vivendo hoje, cara? Talvez. O Stephen Hawking, ele tinha uma frase que eu acho interessante, né, sobre inteligência artificial, que ele falava, olha, a inteligência artificial pode ser a maior invenção da humanidade e talvez a última, que demonstrava a preocupação dele com o uso não ético desse tipo de tecnologia. Então, e nada impede que você coloque um algoritmo também para determinar, para que a inteligência possa determinar de forma autônoma se vai ou não disparar uma arma nuclear. Muita gente acha, não, porque o problema é o ser humano, porque quando ele está com a arma na mão ele tem emoção, a decisão é dele de atirar ou não e ele fica emocionado e toma a decisão errada. O algoritmo jamais, ele não tem emoção, ele jamais vai errar. Que não é bem verdade, né? Tanto que a Anthropic, o CEO falou, não, hoje não existe nenhuma tecnologia que consiga ser confiável e que a gente possa dizer que ela toma as decisões corretas. Existe um outro problema também, que é com relação aos vieses, né, que a inteligência artificial embute e que isso pode ser muito prejudicial para um determinado grupo de pessoas. E a gente ainda não conseguiu lidar com isso adequadamente. Então, existem aí uma série de riscos. Além da bomba atômica, que existia, continua existindo, só que hoje a gente tem novos riscos. Esse é o problema. Aumentou. Eu acho que o modelo que a gente tem hoje, e aí não é à toa que tem muita gente defendendo a volta à monarquia por aí. Nossa, é verdade. Quando a gente acha que tá ruim, os caras conseguem piorar. O modelo que a gente tem hoje, a gente coloca muitos burocratas e uma cadeia de burocratas para decidir coisas. E aí eu não estou falando especificamente da ONU, mas vamos pegar um caso recente que apareceu na mídia. O acordo entre França e Mercosul levou 20 anos. Verdade. 20 anos. Quem tem a paciência hoje para esperar que uma decisão leve 20 anos? A gente está num outro mundo, num outro contexto, numa outra velocidade. Então, as pessoas vêm defendendo a monarquia porque, em tese, é mais fácil de você tomar a decisão. Você senta com uma pessoa, se a pessoa disse sim, é sim, se a pessoa disse não, é não. Como é que a gente cria, dentro de um contexto mundial, global, uma autoridade que possa tomar decisões mais rápidas? Então, a gente precisa de um novo modelo de ONU. A gente precisa de um novo modelo de construção de decisões globais. O modelo atual ele não funciona, ele é lento e ele não coloca, de fato, na mesa as decisões que foram tomadas para serem colocadas em prática. Basta ver acordo de clima, todas as decisões que efetivamente saem de lá, chanceladas muitas vezes pelo grupo inteiro, não são cumpridas.
Então, para além da decisão, tem o cumprimento da decisão. Então, é muito frustrante ver isso. E eu acho que essa frustração é que tem gerado essas declarações de, para alguns lados, volta de monarquia, ou por que um ditador pacífico é bom dentro de um país. De novo, a gente está falando de uma única pessoa que toma uma decisão. Então, qual é o novo modelo que a gente precisa de tomada de decisão global? Infelizmente, o modelo atual ele não funciona. Respondendo a tua pergunta de forma pragmática, não, a ONU não consegue tomar uma decisão desse tipo. Não consegue porque vai sentar lá, vai ter um representante de cada país, aí você vai tentar pautar A, o cara vai puxar o assunto B, aí tem todos os assessores, toda aquela cadeia vertical que não resolve, e a gente sai de reuniões caríssimas, longuíssimas, que não resolvem nada. Isso é prejudicial porque o ser humano ele tem tendência de extremos a extremos, né? Então, quando você vê um modelo democrático lento, você não tenta resolver a lentidão. Você vai para um outro extremo e a gente começa a ver apoio da população até em líderes com tendência autocráticas, como, por exemplo, a gente está vendo nos Estados Unidos hoje. Né? Sim. Então, é um presidente que tem apoio de metade da população, né? E que passa por cima do Congresso, passa por cima do Judiciário e faz o que acha que tem que fazer como se fosse exatamente um monarca, como você falou. Perfeito. Mas por quê? Essa fadiga que as pessoas têm de atualizar, de fato, esse modelo para que esse modelo seja mais eficiente e atenda melhor a velocidade que elas precisam na vida, levam elas de um extremo para o outro, né? E isso fragiliza e machuca a democracia, o que é muito ruim para o mundo como um todo, né? Sim. Talvez todo esse excesso de informação, de tecnologia que a gente tem hoje também esteja deixando as pessoas mais cansadas. E por isso que elas preferem, então, deixa eu entregar o controle aqui para esse cara, ele faz o que ele quiser e tá tudo bem, porque eu tô cansado de toda essa discussão que parece às vezes que tá cachorrinho correndo atrás do rabo que não sai do lugar. É o cara que prefere ir no restaurante que só tem um prato, né? Porque ele não quer escolher. Ou ele vai no restaurante que tem um monte de prato, mas ele fala, cara, escolhe aí pra mim, né? Às vezes até pro garçom, fala, escolhe aí pra mim, vai, eu tô tá bom cansado. hoje, né? O que tá bom hoje? A gente tem entregue também uma parte da nossa cognição a inteligências artificiais de toda sorte, né? A gente hoje não decide mais o caminho que a gente vai fazer na rua, a gente delega isso pro Waze e por aí vai. Então, assim, hoje a gente começa a delegar até a nossa cognição de escrita para um chat GPT para fazer um post numa rede social. Então, até onde também a gente vai com isso? Bom, a gente delega a nossa vida para tecnologias ou para governos e a gente espera que eles tomem as boas decisões por nós, a gente só segue. Isso é um ponto crítico que talvez seja consequência de fato do mundo e da tecnologia que a gente tem hoje, né? Então, não vejo caminho muito feliz daqui para frente, cara. Não queria terminar o episódio com esse baixo astral, mas... O engraçado é que tem gente que fala, não, isso é em defesa da liberdade. Da nossa Isso, liberdade. em defesa da liberdade. Em defesa da liberdade, mas que liberdade que é essa que você vai entregar para outra pessoa tomar a decisão? Porque você não sabe o que você está decidindo, dá muito trabalho. Olha, então assim, já que é pra gente terminar de forma positiva, vou trazer aqui para a mesa um estudo da Harvard que acabou de sair, depois a gente pode inclusive colocar o link aqui, mas é interessante, você consegue filtrar por profissão, por tipo de profissão, o quanto a inteligência artificial ela pode aumentar o teu potencial ali, ou o quanto a inteligência artificial vai te substituir. E aí é interessante ver que acima de telemarketing em substituição estão os tradutores e intérpretes. É pior do que telemarketing, tá? Então, já dando um spoiler aqui do que você vai ver na pirâmide ali. E aí, assim, a base, os insubstituíveis, são todos aqueles que trabalham principalmente ali na construção civil, no trabalho realmente braçal. Então, gente,
aprendam a pintar, aprendam a serrar, aprendam a construir, porque de fato ali, ó, esta linha está absolutamente preservada, é a base da pirâmide, não será nem aumentada nem substituída por inteligência artificial. Eu nunca vi o ChatGPT carpir um terreno. É isso aí, não vai mesmo. Mas peraí, e a impressão de casas 3D? Ah, então, só que aí, olha, tem A um... maquininha constrói tudo. Não, mas tem um ponto aqui, olha. Existe a parte utópica da tecnologia e existe a parte real da tecnologia. E aí vamos lá, César. Eu não sei, a minha esposa é arquiteta e aí dá para eu falar com propriedade. A primeira coisa que uma pessoa faz quando ela recebe um apartamento novo da construtora é quebrar tudo. É quebrar tudo, porque assim, ó, a construtora coloca ali uma tomada, você já precisa de logo 10. Aí você tem que quebrar, passar conduíte e tal, não sei o quê. Não adianta, não existe essa coisa de assim, você fazer um desenho, um projeto que depois você fala assim, tô aqui, tô instalado. Não, você vai colocar uma tomada nova, vai colocar um ponto de água novo, então assim, não tem jeito. Não existe esse negócio de pré-fabricado que fica pronto do jeito que você quer. Não tem, arquiteto, pedreiro vai estar lá fazendo tudo. É isso aí. Então, amanhã, mestre Google, cadê os cursos de pintura de paredes? É isso, galera, corre. Não faça curso de IA, faça curso de marcenaria. Isso, muito bem, muito bem. Meu pai era marceneiro. Tá vendo? Sabia muito, ó. Sabia muito. Meu pai espanhol, marceneiro, assim, me ensinou a como lidar com serrote, com martelo, com furadeira. Já meio caminho andado. Já vai seguir o rumo da Não, família. mas falando sério, acho que assim, tem isso, claro, mas assim, as relações humanas, elas vão ser absolutamente preservadas. Você sabe qual foi o maior case da NRF deste ano? O Eleven Madison, um restaurante em Nova York que está criando um formato de ambidestria corporativa super interessante. 95% do faturamento e da receita do restaurante está dedicado à eficiência. Então, é a boa compra do ingrediente, a boa contratação dos garçons, etc. Tudo para fazer o ambiente perfeito. 5% é para você gastar com imbecilidades de hospitalidade. Tudo está ali na autonomia criativa de quem vai atender o cliente. E aí o case que ele conta é que o próprio dono do restaurante, ele estava ouvindo uma conversa de 4 pessoas que estavam sentadas à mesa, as pessoas conversando sobre os melhores restaurantes que tinham ido em Nova York naquela viagem, e a única frustração que eles tinham é que assim, não tinha dado tempo deles comerem o autêntico hot dog de Nova York. O cara não pensou 2 vezes, ele saiu do restaurante, comprou um hot dog de $2, levou para o chefe dele e falou assim, dá um jeito disso aqui ficar gourmet. Gourmetiza aí. E aí levou ali fatiado em 4 tal e serviu numa cloche maravilhosa para os caras. Então, esse nível de surpresa, de serviço, da possibilidade de você fazer não one-to-many, mas one-to-one, isso vai ter espaço sempre. Então, assim, as relações humanas no final do dia vão continuar ganhando o jogo sobre qualquer uma dessas coisas que a gente discutiu aqui. Também acho. Conseguimos finalizar com uma mensagem um pouco mais positiva. Perfeito. Muito bem. Boa. Conseguimos. Meus amigos, obrigado demais pelo papo. Foi muito bom. Foi, acho que um papo necessário que a gente precisa ter de reflexão sobre as nossas carreiras, nossas profissões, né, cara? Num ponto tão crítico que a gente tem vivido do cenário mundial aí. Então, obrigado por vir aqui compartilhar seus pontos de vista. Obrigado mesmo. Sempre um prazer, Well. Obrigado a você. Valeu. Você que acompanhou a gente até agora, muito obrigado pela audiência de vocês. Se você ainda não deixou seu like, se você ainda não deixou seu comentário, você tem a última chance agora, vai lá no YouTube, no Spotify, dá 5 estrelinhas pra gente e compartilhe esse episódio com quem você entende que se interessa pelo assunto, se interessa por geopolítica, inteligência artificial, que a gente faz uma mega salada aqui para deixar o assunto sempre em dia. Obrigado pela audiência de vocês, meus amigos, obrigado novamente. Valeu!